Olá, eu sou Andreia Flores, responsável pela área de privacidade e proteção de dados da Cruzeiro do Sul Educacional, e hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela é uma lei relativamente nova. Ela foi criada com o principal objetivo de proteger os consumidores, ou seja, os donos dos dados, em relação a algumas práticas consideradas abusivas pelas empresas. E o que acontecia muito no passado era que as empresas coletavam dados, utilizavam dados de clientes ou até coletavam dados em eventos e acabavam utilizando esses dados para finalidades que não eram conhecidas ou que não eram autorizadas pelos titulares. E com o objetivo de evitar isso, de minimizar esse tipo de prática abusiva, a lei foi criada, muito parecida com o Código de Defesa do Consumidor, para estabelecer ali algumas regras e alguns limites que precisam ser respeitados pelas empresas. Como a lei ela trata especificamente de dado pessoal, é muito importante que a gente saiba o que pode ser considerado um dado pessoal. E diferente do que a gente imagina, dado pessoal ele não é apenas aqueles dados básicos que a gente utiliza para identificar uma pessoa, como o nome completo, o endereço, o telefone, o CPF, o RG. A lei ela traz o conceito de dado pessoal de uma forma muito mais ampla, que seria qualquer informação relacionada a uma pessoa que possa identificá-la ou torná-la identificável. É como se fosse aquele jogo cara a cara, que você precisa adivinhar uma pessoa por meio de algumas características, Cor do cabelo, profissão, local onde ela mora, local onde ela estuda, pode ser considerado um dado pessoal. A LGPD ela traz alguns princípios básicos que precisam ser respeitados por todas as empresas em qualquer atividade que envolva o tratamento de dado pessoal. Dentre esses princípios, por exemplo, estabelece o princípio da finalidade, que define que as empresas, por exemplo, só podem utilizar dados pessoais com uma finalidade que seja específica e que seja legítima. Então, por exemplo, se uma pessoa compartilha os dados com a gente para se inscrever em um processo seletivo ou para receber informações sobre um curso, nós não podemos utilizar esses dados para matricular essa pessoa em um curso, a não ser que ela autorize expressamente que o dado seja utilizado para uma nova finalidade. Outros dois princípios bastante importantes é o princípio da transparência e do livre acesso, ou seja, todos os titulares, os donos dos dados, eles têm o direito a receber informações e ter canais em que eles possam pedir informações sobre quais os dados pessoais que são tratados sobre ele, como esses dados são tratados, por quanto tempo eles ficam armazenados, com quem eles são compartilhados, E essa consulta ela precisa ser fornecida, disponibilizada para os clientes de forma gratuita e de forma fácil. E um outro princípio bastante importante também são as medidas de segurança. Todas as empresas que tratam dados pessoais, elas precisam ter medidas mínimas e suficientes que assegurem a proteção desses dados pessoais. Essas medidas elas não se restringem, por exemplo, a questões técnicas e sistêmicas, como, por exemplo, um antivírus ou um controle sistêmico de acesso, mas também envolvem controles internos, como, por exemplo, políticas, procedimentos e até mesmo treinamento dos colaboradores para que todos estejam cientes daquilo que eles podem ou não fazer e como eles podem tratar esses dados pessoais internamente. A lei, ela também traz a previsão de algumas penalidades que podem ser aplicadas para as empresas que não seguirem, que não cumprirem essas orientações. E essas penalidades, elas são bastante relevantes, bastante significativas, Dentre elas, por exemplo, tem a previsão da aplicação de uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais, a proibição da empresa que infringiu alguma diretriz de continuar tratando o dado pessoal. Ela é proibida, de tratar dados pessoais. E isso é uma penalidade, que pode, inclusive, inviabilizar um negócio, como, por exemplo, que é o caso do setor educacional. O fato de um polo descumprir, ou cometer alguma violação em relação à lei vai acabar impactando a rede como um todo, E com essa preocupação, justamente para trazer mais conforto, maior segurança para toda a nossa rede de polos, a gente quer compartilhar o conteúdo e todos os cuidados que podem ser adotados em relação ao tema. Para isso, a gente desenvolveu uma cartilha que está disponibilizada no Deskfy e também temos compartilhado alguns treinamentos periódicos e alguns conteúdos justamente para facilitar o entendimento dessa legislação e como colocar em prática os cuidados necessários. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e consigam colocar as dicas em prática. E contamos com você para continuar construindo uma Cruzeiro do Sul cada vez melhor.